tarde, boa noite, bom dia para quem for estar assistindo depois, né, pessoal? Bom, o tema de hoje é o seguinte, né? Sei o que fazer, mas na hora de colocar em prática é o que mais acontece com muitas pessoas aí. Por isso que às vezes pega um planejamento alimentar ali, né? Tudo bonitinho, calculado, tudo descrito, o que comer, a que horas comer. Mas na hora de realmente colocar isso em prática, parece que é um absurdo, é um Deus nos acuda porque não consegue executar aquele planejamento ali alimentar. E por que será que isso acontece, né? Bom, como a gente sabe, para um processo de emagrecimento, para um processo aí, né, para que a gente melhore a nossa composição corporal, tenha saúde, a gente tem que ter uma constância na alimentação. Então não adianta nada se você busca ali o emagrecimento e um dia você vai lá e consome, né, frutas, verduras, bebe água. E depois você esquece totalmente aí dessa vibe aí, né? Daí você deixa de fazer tudo aí que é preciso ser feito. Isso aí não vai trazer resultados, porque o que traz resultados é a constância. Quanto mais você pratica aquela ação, mais perfeito vai ficando aquilo ali, certo? Então é um ponto muito importante, mas que poucas pessoas conseguem executar, que poucas pessoas conseguem manter ali por mais tempo, né? Aí vem esse critério, sabe o que tem que ser feito, sabe que tem que comer isso, que tem que comer aquilo outro, que não pode extrapolar no final de semana, mas mesmo assim, a hora que chega o final de semana, está extrapolando, tá? Então eu vou citar aqui alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, tá? Para que, se for com você, você consiga fazer, né, um ajuste aí na sua rotina para poder conseguir ter melhores resultados aí nesse processo, não é verdade? Então vamos lá. Um dos primeiros pontos que eu mais vejo porque as pessoas não conseguem ter essa constância, sabe o que tem que fazer, mas não mantém isso aí por muito tempo, não coloca em prática ali, não persiste nisso aí, é porque coloca metas ali muito fora da realidade. Então, como assim, Nutri? Metas fora da realidade? Já começa pelo caminho mais difícil. Já começa tirando ali aquilo que tem mais dificuldade, aquilo que todo dia tá comendo, sempre consome. Então, por exemplo, quem aqui que deseja emagrecimento já não foi lá e como primeira tentativa foi cortou o pãozinho, cortou o arroz. E às vezes era uma coisa que amava de paixão, uma coisa que sempre comeu, né, gosta muito de comer. Já foi com esse pensamento de, ai meu Deus, não posso mais consumir isso aqui nunca mais. Já levou esse peso aí para esse processo, ou seja, colocou uma meta difícil de ser cumprida. Aí não conseguiu executar por muito tempo. Por quê? Porque só fez uma meta, e uma meta muito difícil, e não mudou o comportamento em si. Não conseguiu quebrar todos os pensamentos que cercavam em volta daquela questão de parar de comer aquele item ali, tá? Outro ponto também, não tem uma força muito forte pelo que tá mudando, né? Então, quando a gente deseja fazer uma mudança, sair da nossa zona de conforto, mudar aquilo que a gente já vem fazendo por mais tempo, para a gente conseguir fazer essa mudança aí, você tem que ter um motivo muito forte para você fazer ela. Então, cada pessoa tem que ir bem a fundo para identificar o porquê que está querendo fazer essa mudança. Porque se não tem esse motivo muito forte ali, bem estabelecido, não consegue ter, né, motivação o suficiente para realmente mudar aquilo ali. E essa motivação para que você continue firme nesse processo é algo que vai ser trabalhado ali, né, mais vezes, né? Então não adianta nada, hoje você já tem noção aí, desejo perder peso por causa disso, daquilo outro e tal, porque eu tenho medo de ter uma diabetes, de ter isso, mais aquilo outro. E a hora que chega, né, amanhã, passou uma semana, essa motivação, o que vai acontecer? Ela dá uma murchada, ela dá uma certa acabada aí, essa motivação. Então, o que a gente deve fazer sempre ali? Resgatando essa motivação, sempre tendo ela ali de formas diferentes, tá? E para esse processo, né, o coach, ele é bem legal para esse objetivo aí, para ajudar sempre você estar se sentindo motivado com a mudança, né? Porque mudar realmente não é fácil, sair da sua zona de conforto, deixar de fazer o que você já faz aí, ó, há anos, é algo que realmente ali vai bagunçar um pouquinho ali. Olá, Lidiane, olá, boa noite todo mundo que tá entrando aqui, tanto aqui no Instagram quanto no Face aqui também, tá bom? Boa noite, pessoal. Outro ponto aqui também que eu vejo muito,
que atrapalha nisso, né, que sabe o que tem que fazer, mas não faz, além de não conseguir trabalhar essa motivação, né, manter essa motivação, trabalhando essa motivação aí, um ponto que acontece muito é que as pessoas não encaram essa mudança como uma mudança do estilo de vida. Vai muito encarando como algo que vai ter um dia certo para começar, um dia certo para terminar, e isso aí às vezes é complicado. Então, por quê? Não aprende a mudar o comportamento e realmente criar um novo hábito ali, tá? Então, vamos supor aqui, uma pessoa que todo dia, chega o período da tarde, tende a comer muito doce, comer às vezes coxinha, refrigerante. Tô citando esses alimentos aqui como exemplo de alimentos mais calóricos, tá? Então não é que ele sozinho, isolado, vai fazer você engordar 10 quilos, tá? É tudo no contexto da sua alimentação ao longo do dia. Mas se você passa a tarde inteira comendo só esses alimentos, acaba que a sua janela alimentar de alimentos mais nutritivos, ela está sendo reduzida, não é mesmo? Então, se todo dia tem esse hábito de consumir isso, né, por ser ali, né, no pensamento ali, é um lanche mais rápido de ser consumido, isso aí é algo que vai atrapalhar, sim, esse processo e tem que ser trabalhado essa mudança desse comportamento, essa mudança desse hábito ali primeiro. Porque se não muda, não vai conseguir ter um resultado satisfatório. Só que não é só simplesmente, né, todo mundo sabe, ficar comendo só coxinha e refrigerante na tarde, né, isso não é legal para quem tá no processo de emagrecimento, todo mundo sabe disso. Mas por que então não leva uma fruta, não faz um sanduíche natural, não faz uma vitamina, não leva uma coisa mais leve com menos calorias ali? Porque aqui a gente tem alguns pensamentos sabotadores, temos algumas crenças limitantes, coisas que estão no nosso subconsciente que devem ser levadas à tona para a gente trabalhar e quebrar esses pensamentos aí. Um deles é o seguinte: eu não tenho tempo no período da tarde, então a coisa mais fácil para mim consumir é ir lá descer na padaria e fazer essa compra desses itens, né? O que é mais fácil ali para me comprar. E de tanto tempo que você vem nessa rotina, nesse hábito, você não para nem para pensar em outras estratégias ali que você poderia utilizar para fazer essa mudança aí. Então, será que às vezes durante a semana você não poderia deixar organizado ali uma fruta ou fazer o seu próprio sanduíche para estar levando, para consumir nesse horário? Ou até mesmo lá na padaria onde você compra, ter uma opção menos calórica ali, né? Levar alguma coisa, tá? Então a gente tem esses tabus, esses pensamentos, essas crenças aí que devem ser levados à tona para descobrir o porquê que não é feito, por que não é mudado aquilo ali, né? Porque quando a gente consegue descobrir o porquê, é mais fácil a gente criar estratégias para reverter aquilo ali que vem atrapalhando a gente ter um resultado tão satisfatório nesse processo de emagrecimento. E assim, para várias outras coisas que acontecem ali do nosso dia a dia, temos sempre ali alguns tabus, algumas coisas ali que vão estar atrapalhando a gente conseguir ter uns resultados ali satisfatórios. Então tem que ser investigado mais ao fundo ali, o que tá te travando, que não tá deixando você executar aquela ação que você sabe que é importante para o processo, mas que você não tá conseguindo executar. A Lidiane perguntou o que fazer quando o peso estaciona. Mudar a estratégia que você já vem fazendo, tá? Tem que ser mudado o que você já vem fazendo. Se você vem num processo de emagrecimento e de repente não perde mais peso, aí é a hora de entrar com alguma estratégia para modificar aí, dar um estímulo diferente para esse organismo. Só que muitas pessoas fazem errado, que elas já entram dando a estratégia, não muda esses comportamentos, não muda esses pensamentos, né? Então cria ali, faz uma estratégia para um período que vai ter horário e dia de acabar, né? Que são as dietas aí, né? Já entra nesse pico aí e a hora que acontece é o seguinte: não mantém por muito tempo, não consegue mais perder peso ali e acaba estragando o metabolismo, fica indo e voltando no processo de emagrecimento, porque não aprendeu uma base sólida, só aprendeu a ficar dando estratégias para o organismo no momento errado, tá? Mas quem tá nesse processo aí, estagnou, tem que mudar a estratégia, tem que mudar o que tá fazendo. Então o que você faz já não tá te adiantando de mais nada, né? Tem que fazer uma intercalação aí, tá? Então é tudo um conjunto num processo de emagrecimento. Então, por exemplo, se você tem a base ali bem feita, bem consolidada, aí você vai vir nesse ciclo de estratégias que vão ser lançadas ali, né, em determinados momentos, para que você continue essa aceleração desse processo de emagrecimento, tá? Mas não adianta nada acelerar
se não estiver tudo bem preparado ali, né, para receber essa aceleração. Mesma coisa se fosse um carro que tivesse com o motor bem ruim e você ficar ali colocando gasolina aditivada, né, aí não vai adiantar nada, né? Tem que dar uma manutenção aí, tem que deixar esse motor em dia, funcionando bem, para que você consiga sempre estar estimulando aí, certo? Então é importante isso aí. Hoje eu percebo muito que tem muito uma busca por milagres ali, né? Então isso é um ponto que vai atrapalhar, porque enquanto você não tiver a consciência, tiver instalado ali, que realmente é um processo que você vai fazer, que é uma mudança na sua vida, no seu estilo de vida, que é algo que você vai realmente fazer para sempre, você vai ficar indo e voltando nesse processo de emagrecimento, tá? Então tem que ter esse pensamento de quebrar isso aí, parar de ficar buscando ali coisas milagrosas para usar, dietas milagrosas para fazer. Pode funcionar? Vão auxiliar? Sim, claro, essas estratégias, né, no momento certo, um termogênico colocado no momento certo vai auxiliar muito. Mas o que adianta você vir acelerando esse processo, vir com essas estratégias, se o básico ainda não está bem estabelecido e não está sendo muito bem feito ali, né? Se você ainda não conseguiu se manter motivado, fazer com que aquela ação vire um hábito ali. Então, por exemplo, atividade física é importante para o processo de emagrecimento, mas não adianta fazer só um mês antes de ir para a praia. Tem que ser feita com constância. É uma coisa que você vai incorporar na sua rotina, que você vai fazer para sempre ali, tá? Consumo de frutas, verduras, né? Não extrapolar no doce, não extrapolar nas frituras. É algo que você vai levar para sempre na sua vida, tá? E quando você não consegue fazer isso aí por muito tempo, persistir, ter constância, você vai ficar indo e voltando no processo. Porque quando você estiver lá mais motivado, né? Com uma motivação que não é forte o suficiente, ou seja, vou pra praia daqui, sei lá, um mês, ou às vezes é final de ano agora, né? Então, dezembro, todo mundo tá querendo ficar com shape bacana. Começa também esse calor, então a gente fica querendo usar umas blusinhas, né, mais curtinhas, né? E vem final de ano, festas de fim de ano, e a gente tem aquele pensamento de querer dar um up. Claro, né? A gente tem que querer se cuidar sempre. Só que aí, esse pensamento, ele vem associado com o prazo que a gente vai dar esse up. A gente não vem com aquele pensamento, eu vou mudar para sempre. Não. A gente vem com aquele pensamento, olha, eu tenho que fazer isso para me perder tantos quilos para chegar no final do ano. Então, você já tem um direcionamento. Você tem um prazo ali, onde que você vai chegar. Aí, quando você chega nesse ponto, a hora que passou o final do ano, por exemplo, se você fez ou não fez, né? Pronto, acabou. Você volta à vida normal de antes, né? Aí vai ficar indo e voltando nesse processo de emagrecimento sempre. E toda vez que você emagrece, reganha peso, emagrece, reganha peso, você vai estragando seu metabolismo aos pouquinhos, tá bom? É importante a gente ter essa constância e quebrar esse pensamento que vai ser algo que a gente vai fazer por 1, 2 dias, por um mês, e depois não vai manter constância naquilo. Então, quando você vai com metas ajustadas à sua realidade, vai se tornar muito mais fácil você manter constância nesse processo. Quando você vai dando o seu tempo, um passinho de cada vez, fazendo as mudanças que são necessárias ali, que você consegue fazer naquele momento, é isso aí que é importante. Mas a gente vive o quê? No mundo imediatista. Então a gente quer rápido, resultado rápido. Então começa a fazer estratégia tal, mais dieta tal, fazer tal atividade física, mais isso, mais aquilo outro. Aí o que acontece? Faz só para aquele período de tempo, mas não aprendeu a levar aquilo pro resto da vida ali, tá? César perguntando, caminhada ajuda? Toda atividade física que você fizer vai auxiliar sim num processo de vida saudável, num processo de emagrecimento. Aí vem aquele critério, nosso corpo ele se adapta àquilo. Então, se você tá caminhando ali, nos primeiros meses, né, primeiro mês ali, você vai ter uma perda X de gordura. Só que depois seu corpo se adapta àquele estímulo, tá? Então, aí tem que ajustar, ou na alimentação, ou às vezes no outro tipo de treino. Por isso que os personagens, né, eles fazem estimulação diferente de treino, eles fazem uma rotatividade de treino dentro ali, né, dos exercícios, justamente para isso, para não estagnar. Mas uma caminhada auxilia sim.
fazer um treino em casa, uma dança, tudo auxilia, tá, pessoal? Tudo auxilia, é atividade física que você tá fazendo, tá? No quesito da caminhada, que as pessoas pegam muito, é a seguinte coisa, porque como a caminhada é um exercício mais aeróbico, não é um exercício resistido, ou seja, não é um exercício que vai lá e mexe com força, contração muscular tão forte quanto, por exemplo, uma academia, né? Você ir para uma academia, fazer um funcional, às vezes ali, um agachamento que você faz em casa. Então, só a caminhada em si, talvez ela não vai estimular tanto a síntese muscular. Então, é isso que é a polêmica que tem, né, na questão do emagrecimento, da caminhada no emagrecimento. Porque se você não estimula essa síntese muscular, e se você não estiver ajustando a sua alimentação bem legal ali, bem ajustada, isso aí pode se tornar um problema. Então, tem que fazer uma associação bem legal, tá? A Cristiane, faça exercício todos os dias, caminho de manhã. E quando chegar, faça exercício em casa. Mas está ruim de perder 13 quilos mais agora. Provavelmente porque o corpo está estagnando, tá se adaptando a esse estímulo. Então, tem que vir um estímulo diferente na alimentação. Tem que vir um estímulo diferente, às vezes, até do próprio treino. Porque o corpo se adapta aí. Isso aí acontece. Aí é um perigo muito grande que acontece. Quando a gente estagna, às vezes, no peso, ou às vezes a gente faz e não viu o resultado que a gente queria ter visto, né? Às vezes você planejou, vou fazer tanto e vou perder tanto. E às vezes você não vê esse resultado tão claro. O que acontece? Bate um certo desânimo aqui. Bate uma certa coisa de desistir, deixar pra lá. Eu já não consigo mesmo. Eu tô fazendo isso. Por isso que é tão importante você ter essa motivação muito trabalhada, tá? Ter esse pensamento que realmente é assim, não é mágica que acontece. Pessoal, se fosse mágica que acontecesse, se fosse assim, em um mês você vai perder seus 15 quilos e pronto, acabou. Se fosse simplesmente assim, não ia ter tantas pessoas com sobrepeso, tantas pessoas brigando com a balança aí num processo de emagrecimento, tá? Então, isso tem que ser mudado, essa mentalidade que vai ser algo rápido, porque não vai. E quando a gente tem esse pensamento que quer uma coisa ali, uma atitude muito rápida, um resultado muito rápido, e aquilo não acontece da maneira que a gente esperava, bate uma certa frustração. E saber lidar com isso faz parte de um processo também. Então, tem muitas coisinhas aqui que vão sendo puxadas para que a gente consiga manter constância nesse processo aí, né? Para que a gente ali não desista desse processo do emagrecimento. Então, esses pontos são importantes aqui para a gente trabalhar. Acho que eu respondi todo mundo que mandou mensagem aqui, né? Se tiver alguma pergunta, pode mandar, pessoal, que eu vou responder. Mas é isso exatamente o que acontece. Por isso que quando a gente pensa no emagrecimento, o emagrecimento ele é mais complexo ali. Porque por mais que você sabe o que tem que ser feito, você às vezes tem alguns bloqueios que não te deixam persistir, não te deixam realizar aquelas ações. E quando a gente começa a trabalhar mais ali para identificar o que está bloqueando, né, o que não está deixando você cumprir aquelas ações, por que você sabe fazer e não consegue, a gente consegue ter mais resultados ali. Então, os pontos que a gente sempre tem que ter em mente é esses que eu falei aqui para vocês. Não colocar metas difíceis, colocar metas dentro da realidade de vocês. Fico muito estressada mesmo, Nutri, a Cristiane comentou. E é verdade, fica mesmo, porque a gente tem um objetivo ali. Não atinge aquele objetivo, a gente fica ansioso. E a ansiedade engorda, a ansiedade só atrapalha, não fica ansioso. Então, não fica com esse pensamento ali que tem que perder isso, aquilo, outro. Eu gosto muito, eu sempre peço para tirarem fotos. Por quê? As fotos é o principal parâmetro ali que a gente tem de evolução e que a gente vai vendo aos pouquinhos as mudanças ali. Porque quando a gente mexe com peso, a gente fica muito assim, sei lá, eu tenho que perder 15 quilos. Então, enquanto você não chega nos menos 15 quilos na balança, você não fica satisfeito. Você fica só focando no peso ali. Só que às vezes, a hora que a gente vai ver, né, a composição, a hora que vai ver uma foto de antes e depois, já tá com o corpo, assim, muito bem desenhado, já tá com uma evolução muito grande, já reduziu muito a circunferência abdominal, então tá bem top já. Só que não chegou nos menos 15. E quando a gente fica só pensando nessa balança aqui,
Isso acaba travando ainda mais todo esse processo. Aí faz você às vezes querer desistir. E se você desiste, você deixa de fazer aquele processo ali. Depois, quando você resolve de novo, tentar ali fazer aquele processo, você vai ver que não tá tendo o mesmo resultado que antes, você vai se frustrar mais ainda, porque toda vez que você vai e volta nesse processo de emagrecimento, cada vez mais seu metabolismo, né, mais você vai ter dificuldade nessa perda de peso, tá? O Júnior perguntando sobre bebidas alcoólicas, né, quais são mais saudáveis? O que acontece aqui? Sempre a lista de ingredientes, tá, pessoal? Todo alimento que for comprar, o produto que a gente for comprar, né, a gente tem que sempre avaliar a lista de ingredientes deles ali. Aqueles que tem aquela lista enorme, cheio de nomes que a gente não consegue nem pronunciar, é sinal que é um alimento mega processado, ou seja, tem muito aditivo, muito conservante ali, tá? Inclusive nas bebidas alcoólicas temos isso aí, tá bom? Então, não vai ser algo tão ajustado ali, né, para uma pessoa que quer ser saudável. Lógico que o que manda muito é o contexto todo da sua alimentação. Porque se for para você pôr tudo na ponta do lápis, né, não vou comer nada que tenha aditivo, nada que seja assim assado, a gente teria que viver numa bolha, tá? Porque a própria poluição, a própria água, por mais que passe por tratamento, né, acaba que se não tiver sendo feita uma filtração bem legal aí, ali ainda tem resíduos de poluição. Então, o que acontece? O que eu sempre falo é o seguinte, ter equilíbrio na alimentação. Em vez de ficar preocupando, às vezes, em tirar muito, tentar incluir o que precisa ser incluído, tá? Então, uma das maneiras mais importantes da gente, né, conseguir mudar, a gente fica tão focado em tirar, isso não pode, esquece de incluir, esquece de enraizar um hábito, esquece de realmente levar um estilo de vida que você vai levar para o resto da vida. Então fica indo e voltando nesse processo ali. Agora, por exemplo, da cerveja ali, aquelas que são puro malte são um pouco melhores. Por quê? Ela é mais concentrada, ela vai ter mais ali, né? Vai ter o malte, vai ter ali o lúpulo. É isso, não vai ter excesso ali de ingredientes ali. Agora tem umas que tem. Portanto, que essas puro malte, elas são até mais fortes ali. E uma coisa dela é porque às vezes você acaba bebendo menos do que se fosse uma outra que não seja, tá? Intercalar muita água, tá? Quando for beber alguma bebida alcoólica, tem que intercalar água. Por mais que seja, é líquido, mas muitas vezes pode estar levando uma desidratação aquele líquido. Então tem que incluir ali bastante água nesse dia aí. O que acontece muito no final de semana é o seguinte, é isso, né? Às vezes fica tão empolgado ali com o churrasco do final de semana, com as bebidinhas do final de semana, que acaba não se hidratando direito, não consome uma fruta, não consome as verduras. Então pensa, se for 2 dias, se for 3 ou 4, que como a gente teve um feriadão prolongado, isso aí no final ali, lógico que vai dar uma diferenciazinha ali no processo, tá? Até o nosso corpo sente. Então quem aqui fica de segunda a sexta fazendo uma alimentação mais limpa, ou seja, mais comida de verdade, né, sem tanto industrializado, sem excessos de gordura, essas coisas assim, a hora que chega ali no sábado e no domingo, dá uma extrapolada, para de comer as verduras, não bebe água de maneira adequada, consome muitas frituras, né? Quando chega na segunda, parece que tá com uma certa ressaca. Tem uma dificuldade enorme de voltar no processo, tá? Então, por isso que eu falo, a importância de encarar isso aí como estilo de vida saudável que você vai levar para sempre. Porque não existe isso, pessoal, de fazer 2, 3 dias, fazer um mês ali de dieta e perder peso e pronto, acabou, volta a ser o que era antes e vai ficar para sempre magro. Não, vai ganhar o peso de volta, tá? Então tem que ter essa consciência aí. Enquanto não trabalhar e não tiver essa consciência, vai ficar indo e voltando nesse processo de emagrecimento. Não vai conseguir ter constância ali nele, tá? Então tem que pensar nesse critério aí, tá bom? Ei, Cristiana, tudo bem? Boa noite.
Então, pessoal, é isso. Tem que ter esses pensamentos assim. Tem que pensar que é algo que você vai levar para sempre, tá? Então, para de buscar milagre, para de ficar pesquisando qual chá é melhor, qual isso é melhor. Porque eu posso vir aqui citar para vocês uma lista enorme de alimentos que auxiliam no processo de emagrecimento, que alimentos que ajudam para isso e aquilo outro, tá? Mas não adianta nada você saber esses alimentos se você não consegue colocar ele em prática, né? Você não consegue colocar essa alimentação em prática se você não mantém ela para sempre, tá? Então, seja lá fazendo a introdução no momento certo, na hora certa, fazendo as estratégias, então, por exemplo, fazendo o jejum no momento certo, fazendo uma cetogênica no momento certo, tá? E para você conseguir ali, né, saber tudo isso e pôr em prática realmente, isso aí vai requer um trabalho a mais ali, uma mudança de comportamento, fazer umas análises mais a fundas ali, tá? Então, ali, entender o primeiro, por que realmente você quer fazer aquilo, ter um motivo forte o suficiente para você realmente estar nesse processo de emagrecimento, para que você ali, ao invés de no lanche da tarde consumir uma coxinha com uma Coca-Cola, você optar às vezes por uma vitamina de banana, com um scoop de whey protein, sei lá, um pão com ovo, sei lá, alguma outra coisa menos calórica, com mais nutrientes ali, tá? Então, nesse quesito, a gente tem que ter esse motivo forte o suficiente para ser a nossa motivação, né? E pode ter certeza que no início vai sentir um pouquinho mais de dificuldade? Vai, porque você está mudando o hábito. Você está deixando de fazer, né? Tá mudando ali uma coisa que você fazia por muito tempo, tá? Tem que identificar ali o que está te levando a ficar travado nesse processo, que não deixa você caminhar para frente. Quais são os pensamentos sabotadores que você tem aí nesse processo, que está te travando a fazer realmente uma mudança, a persistir aí, tá? Tem que ter esses pensamentos. A Cristiane comentou, o chá já faz parte da minha vida aí, perfeito, tá vendo? Já é hábito, já consome. Então não adianta nada. Agora, tem pessoas, fica um período ali, tomar chá verde, nem fica tomando e toma às vezes não por gosto, mas porque tá se sentindo obrigada. E tudo que a gente faz obrigado, pessoal, tudo que a gente faz com peso, a gente não mantém. A gente, por mais que você saiba que se eu falar pra você, chá verde auxilia no emagrecimento, e auxilia mesmo, tá? Mas se você faz isso como uma obrigação, não porque é algo que te dá prazer, porque você gosta, porque você tá... Se você vai com uma vibe de peso, porque eu tenho que perder peso rápido, eu vou tomar uns 3 litros de chá por causa disso, ai que sofrimento, tomei hoje 1 litro de chá, subi na balança, tá a mesma coisa. Você não vai manter constância nisso aí. Você vai sofrer mais, você vai se frustrar mais, aí você vai ficar indo de dieta em dieta, né? Pegando estratégia em estratégia e não vai conseguir aprender o básico e manter para sempre, tá? A bolacha de arroz seria interessante colocar no meio do dia. Eu acho um alimento muito legal, tá? Essa bolachinha de arroz, principalmente para quem tem intolerância ao glúten, tá? É bem legal. E ela é rica em fibras, pode sim ser associado ali. É uma fonte de carboidrato de boa qualidade, tá? Então a bolacha de arroz, ela pertence ao grupo do arroz ali, ela pertence ao grupo do pão, do bolo, é uma fonte de carboidrato. Mas é uma fonte de carboidrato que possui um teor a mais de fibras ali, tá? Então é legal, é interessante. Fazer uma combinação bem legal com ela, fica bem top. Então às vezes com uma pasta de amendoim, ou às vezes ali com um patê, por exemplo, de frango, para ajudar a dar mais saciedade, fica super legal, tá? E eu gosto muito dela, inclusive, até para transportar, porque quando às vezes eu atendo fora, é algo que eu levo, é facinho de comer, não ocupa muito tempo e tal, então é bem tranquilo. Então tá vendo como que tem que ter essas facilidades, assim? Se você é uma pessoa que tem a rotina corrida, tem que ficar levando algum lanche, você tem que produzir algum lanche ali que vai ser fácil de você transportar nesse processo aí, tá? Agora, se você for para aquele pensamento, eu viajo, eu não tenho tempo, então eu tenho que ficar comendo o que eu acho fora. Por exemplo, que é a coxinha e o refrigerante, que é o que mais tem, né? Que é a facilidade de encontrar como lanche. Se você não quebrar esse pensamento aqui primeiro, ficar só indo por esse caminho, o que vai acontecer? Vai ficar sempre atardeando aquilo ali, tá?
Então, realmente, tem que ter essa preparação, organizar a rotina. Às vezes é importante parar, sentar, organizar a rotina. Fazer um passinho de cada vez. Então, vamos supor, ao longo da alimentação, às vezes tem muita coisa que tem que ser ajustada, tem que ser melhorada. Mas em vez de já pegar e mudar tudo de uma vez para depois não dar conta de fazer nada, e não manter constância em nada, e desistir do processo, se estressar, por que não pegar ali, vamos supor, uma meta, uma refeição? Eu vou equilibrar uma refeição primeiro. Já que eu faço todas desajustadas, eu vou equilibrar uma refeição primeiro, seja lá o meu café da manhã. Vou mudar esse aqui primeiro e continuo as outras do jeito que tá. Tem que dar leveza para esse processo, senão não consegue ali manter constância. Por isso que sabe, eu sei que eu tinha que comer isso, mas quer mudar tudo de uma vez e às vezes para você não é algo que funciona, tá? Para a maioria das pessoas não é algo que funciona querer mudar tudo de uma vez. E se for uma coisa que você se sente obrigado a fazer, você vai ter dificuldade sim, claro que vai ter dificuldade ali. Então trabalhar cada passinho de cada vez, cada atitude de uma vez é muito importante. O que acontece muitas vezes no consultório é o seguinte, a pessoa vai lá, pegou um planejamento alimentar, tá super empolgada, vai pra academia e tal, e às vezes tá lá fazendo, só que aí consegue seguir o planejamento, mas a atividade física não faz de jeito nenhum. Aí pega e desiste do planejamento alimentar também, deixa de fazer ele, porque não tava fazendo atividade física, tá vendo? Então se fica focando em muita coisa às vezes ao mesmo tempo, né, fica querendo fazer tudo 100% perfeito, aí chega uma hora que não faz nada. Então tem que ter calma e paciência nesse processo. Se já tá fazendo a alimentação perfeito, calma, vamos sentar e respirar e ver o que pode ser feito para também conseguir fazer atividade física, né? Então às vezes tem todos os lanches ao longo do dia tá indo legal, mas a hora que chega à noite tá dando uma escapulida. Vamos investigar mais a fundo por que tá dando essa escapulida ali, tá? Então sempre ali, não é simplesmente você não conseguir fazer e pronto, acabou. Tem que ser investigado mais a fundo o que tá te bloqueando a não conseguir executar aquela ação ali, para que você consiga identificar os porquês e trabalhar ali fatores, né, fazer, e é isso mesmo, é estratégias que você vai testar. Então, sei lá, eu não tô conseguindo, o meu lanche da tarde tá meio bagunçado, eu vou levantar 5 minutos mais cedo para preparar ele para tarde. Não deu certo, porque eu achei que atrapalhou meu sono. Então, a hora que chega de tarde do serviço, para e organiza no horário do almoço, ou às vezes dá uma rodada na região para ver onde consegue comprar algo ali que seja mais ajustado para você. Ou às vezes uma suplementação. Às vezes vai ser necessário utilizar uma suplementação aí, tá? Então tem que pensar nisso tudo, tem que pensar nesses porquês. Então quando a gente tem autonomia na alimentação, você conhece ali as estratégias, você tem uma autonomia melhor, conhece mais sobre ali os alimentos e como combiná-los, você não precisa ter um papel prescrito te mandando o que fazer e a que horas fazer, porque você vai ter essa facilidade ali depois. Você vai conseguir acelerar no momento certo esse processo ou não. Mas não adianta, né, ir para esse patamar se você ainda não identifica ali o que vem te sabotando e te atrapalhando a manter constância naquele processo. O porquê que realmente você sabe o que tem que fazer, mas na hora de colocar em prática não está conseguindo colocar em prática, né? O que está acontecendo aí com você? Às vezes, não é questão só de alimentação, tá? Não é questão de alimentação, porque eu não encontro nada para comer. Não é isso. Porque meu dia é muito corrido. Não é simplesmente por isso. A fundo, tem um outro motivo mais forte do porquê que você não tá fazendo. Por que realmente você não faz? Se você sabe que tem que ser feito, mas no fundo você não faz. Como que tá sendo o seu dia? Será que você ali não tá passando por tá tendo uma emoção ali muito forte te controlando? Não tá muito cansado? Será que você não tá deixando de cuidar de si próprio? A sua autoestima, será que não tá um pouquinho ali pra baixo, um pouquinho deixada de lado? Isso aí comanda muito, tem que fazer toda essa observação do porquê, que tá acontecendo na sua vida atualmente ali. Lista o que você não tá conseguindo fazer, o porquê que você não tá conseguindo saber, conseguindo fazer aquilo. Você sabe que no final de semana não pode extrapolar, mas por que você está extrapolando? Será que é porque as pessoas ali ao redor sempre te oferecem você para não magoar, você vai e aceita e come? Ou será que você nem para pensar e só tá comendo ali? Será que no final de semana você só sabe aproveitar o final de semana se você estiver comendo? Para você não existe um final de semana feliz se não tiver comida?
Então, às vezes, é hora de ressignificar, é hora de fazer outra coisa diferente nesse final de semana, sem ser apenas comer, né? A comida, ela tá sempre ligada a tudo que a gente faz, e desde criança vem essa associação da comida com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, tá? Só que, se a gente não muda isso aí, a gente vai ficar sempre na mesma coisa. Então, identificar é muito importante. Então, ali no final de semana, em vez de trabalhar tudo ali só com comida, com sobremesa, né? E às vezes a gente tem esses pensamentos, final de semana é dia. Às vezes durante a semana não come nada, faz tudo 100% para sair no final de semana. Então eu até falo, até brinco muito com isso, né? Por que não come às vezes numa segunda, né? Por que tem que ser só no final de semana? Aí a gente começa a identificar que às vezes é só no final de semana que acho que o que dá graça no final de semana é o momento de comida. Só vê o prazer no final de semana se estiver comendo. Aí é hora de buscar outras fontes de prazer. O que mais que pode dar prazer nesse final de semana? Assistir um filme, identificar. Gente, é muito comportamento ali relacionado. Então, a alimentação, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que não tá fazendo? É porque tem comportamentos que devem ser trabalhados. E ter ciência que não vai ser do dia para a noite que você vai mudar e trabalhar tudo. Não, é um processo mesmo, tá? Hoje identificou uma coisa, trabalhou, melhorou. Amanhã, às vezes, você já percebe que tinha outra mais a fundo ali. É autoconhecimento que a gente tem que trabalhar aqui, tá? E é uma constante ali, é todo dia fazendo contato com isso, fazendo contato com seus reais motivos, buscando seus motivadores do porquê que você quer mudar, por que você quer chegar ali nos seus menos 10 quilos. Não é simplesmente porque você quer ir pra praia, tá? É porque eu quero ir pra praia e colocar um biquíni. Mas por que pra você é importante chegar mais magrinha na praia e colocar um biquíni? Por que é importante isso pra você? Aposto que tem um porquê aí. Então, quando a gente vai trabalhando, identificando isso aí, a gente vai buscando nossa real motivação. A gente aprende ali, né, técnicas para sempre estar se mantendo motivado nesse processo aí, sempre em contato com isso. Por isso que às vezes é até legal, o que acontece? Quando a gente só tem a consulta nutricional e depois de 30 dias a gente vai lá e faz o retorno, você ficou praticamente 30 dias sozinho, né, entre aspas aqui. Quando a gente já inicia um outro processo mais completo nisso aí, você vai trabalhando toda semana. Então, cada semana ali, o que você, na hora da consulta, não conseguiu identificar como dificuldade no seu processo, durante a semana ali você vê que era uma dificuldade. Aí você já vai o quê? Já comenta, não, isso aconteceu, e a gente já ajusta, descobre, ressignifica aquilo, busca mais um autoconhecimento do porquê que aquilo está acontecendo com você, pra gente ajustar aquilo ali para sua necessidade, tá? Então, por isso que tem que ter mais coisas a fundo ali, para que a gente consiga identificar tudo que realmente vem te atrapalhando e te sabotando ali. Esse processo de autoconhecimento é muito importante para esse emagrecimento e para ele rolar. Então, não basta só simplesmente, eu posso chegar aqui e falar para vocês, para você fazer jejum, você tem que ficar tantas horas sem comer, come isso na hora de quebrar o jejum, na janela alimentar faz isso, toma tal suplemento junto que vai dar um gás. Vai dar um gás? Vai perder peso? Vai perder peso. Mas o que adianta você fazer uma estratégia dessa, perder peso, perder aí seus 10, 15 quilos e depois você reganhar ele todo de novo? Porque você não trabalhou a sua base, você não trabalhou o autoconhecimento, você não se conheceu e aprendeu a criar estratégias para você driblar isso aí que está te sabotando no processo de emagrecimento. Aí fica indo e vindo em vários nutricionistas, fica indo e vindo nesse processo. Então, a gente tem que trabalhar mais a fundo aí, tá? Então, esses acompanhamentos mais personalizados é bem legal de ser feito, os acompanhamentos mais semanais ali, trabalhando mais os porquês, porque a gente consegue identificar muito a fundo ali, tá? Tem que sempre estar trabalhando a sua motivação. Então, por mais que você saiba o que tem que ser feito, mas se você não coloca em prática, 4 desses itens aqui, um deles com certeza deve estar errado. Primeiro, às vezes você está botando meta muito fora da sua realidade. Segundo, você às vezes não tem um motivo forte o suficiente para realmente querer mudar e fazer essa mudança. Tá muito superficial, tá só na mudança é porque eu quero perder 10 quilos para botar um biquíni. Não, vai a fundo. Por que você quer botar um biquíni? Por que você quer voltar ao corpo que você tinha antes da gravidez? Por quê?
E vai se perguntando por quê, gente, porque é uma palavra mágica, não tem problema, pode ir perguntando até você ter uns 10 motivos ali listados, tá? Porque não tá encarando, outro motivo aqui, você não tá encarando esse processo aí, né, como um estilo de vida, você só tá levando como algo que vai ter prazo para começar e prazo para terminar, não tá encarando como algo que vai ser feito para sempre, tá? Então aí você tá colocando sofrimento, martírio, peso nesse processo, e tudo que é pesado dói, tudo que é difícil. Gente, toda hora que você tiver que sair da sua zona de conforto, isso é difícil, isso dói, tá? Eu sei por experiência própria, tá? Eu sei que como é difícil você saber o que tem que ser feito, mas você não conseguir colocar em prática, tá? Então esse autoconhecimento, identificar o que vem te sabotando, vai ser de extrema importância para você ajustar a sua realidade e mudar isso aí, tá? Fica buscando ali por milagres, então, né, vem nesse mesmo critério, nesse critério que eu tava falando aqui pra vocês, né, não quer uma coisa que vai ser pra sempre, que tem uma coisa que vai ter prazo e de acabar, né, então fica buscando milagres, dietas milagrosas, e quantas vezes aí já tentou perder peso, perdeu, tá, não tô falando que não funciona, funciona, mas não é algo que vai ser para sempre. Você não vai chegar no seu corpo ideal e manter ele ali para sempre se você não aprender uma base aqui, se autoconhecer, fazer um passinho de cada vez, tá? Para manter isso aí para sempre, tá? Então você vai ficar indo e vindo, no efeito sanfona, efeito ali ioiô depois, porque perde, reganha peso, tá? E o outro ponto aqui é querer o resultado muito rápido, então ter muita pressa. E isso é um grande sabotador ali de você não conseguir executar o que tem que ser executado. Por quê? Primeira semana, quando você põe na sua cabeça, quero perder peso, comecei agora, vou perder peso e tá certo, vou perder peso e tal, e começa todo empolgado, todo motivado ali, tá? Mas aí começa o processo e começa a sentir dificuldade nesse processo, seja porque, né, os outros pontos lá atrás não estavam sendo trabalhados direito, aí você sente uma certa dificuldade, vai lá e se pesa e não viu diferença na balança. Vai lá, tentou vestir aqui short e não viu diferença. E tá, você fez uma semana só ali, quer ter o resultado muito rápido. Às vezes fez um mês ali e perdeu às vezes 3 quilos. E fica assim, nossa, só 3 quilos? Meu Deus, só perdi 3 quilos, né? Então quer ter o resultado muito rápido e isso acaba te frustrando. Porque você fica mais ansioso para ter esse resultado. Quando vai lá conferir e acha que não teve um resultado bom, porque não foi aquilo que você queria, né? Aquilo que você idealizava como o melhor resultado, você se desmotiva e muitas vezes desiste desse processo aí. Então é um conjunto aqui, uma coisa puxando a outra, né? Quer resultado muito rápido, aí se desmotiva, aí não tá motivado o suficiente para manter a constância nesse processo, tá em busca de um milagre, então quer um resultado muito rápido, é uma coisa puxando a outra. Então esses 4 pontos aqui que eu falei para vocês são coisas que acontecem que vão estar atrapalhando você conseguir aí manter constância nesse processo e você realmente saber o que tem que ser feito e colocar em prática, manter aquilo ali, tá? Então são esses 4 pontos aqui que é a charada do negócio. Então, para de buscar milagre, encara como algo ali que você vai levar para sempre na sua vida, uma mudança que vai ser para sempre. Não queira resultado rápido, esquece quantos quilos você tem que perder, não fica preocupado, neurado com isso, tá? Isso aí vai vir com o tempo e com a constância, então não vai ser só um mês ali, tem que ser mais tempo ali trabalhando. Busca o seu real motivo do porquê que você que tá fazendo isso, tem que ter essa inspiração diária. Trabalho. Muitas pessoas que não gostam de trabalhar, não gostam do trabalho, não gostam de trabalhar, mas trabalha. Por que trabalha? Porque tem um motivo forte o suficiente que te faz todos os dias levantar da cama e ir trabalhar. Alguns trabalham com prazer porque realmente gosta, mas quem não gosta de trabalhar, por que trabalha? Porque tem esse motivo, ó, que é muito forte. Porque dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Quem somos nós sem o dinheiro, né? Pra gente se vestir, pra gente comprar a nossa comida, pra gente pagar a nossa luz, nossa água. Então o dinheiro ele é importante na nossa vida. Então ele é um motivo muito forte. Por isso que muitas pessoas não gostam do trabalho, mas todos os dias levantam 5 horas da manhã e vão trabalhar, tá?
O outro motivo, igual eu falei, ou sente prazer com aquilo. Então, pensa pra você ver, no processo de emagrecimento, se você não sente ele com prazer, se você não liga ali, o relaxei ali, tô de boa, vou curtir esse processo, sente prazer e felicidade a cada mudança, se sente ali motivada a cada passinho. Então vamos supor, se você é uma pessoa que não comia nada de fruta e hoje você comeu uma fruta, isso é vitória demais. Nossa, isso é surpreendente, isso aí é top. Ah, mas fulano come 5 frutas, fulano bebe água, treina. É fulano, é a vida do fulano. O nosso defeito é querer sempre nos comparar com os outros. Nossa, fulano emagreceu tão rápido, lá, ela secou, o que você tomou? A gente já pergunta assim, né? O que você tomou que você emagreceu, né? Mas fulano é fulano, ela tem que se comparar ela com ela mesma. E toda vez que a gente coloca como espelho outra pessoa, não é a gente. A pessoa aí que você às vezes fica acompanhando na internet, ou às vezes um conhecido que você vê que tem um resultado muito top, parabéns para ele que tem esse resultado. Mas essa pessoa, ela não é você. Ela não tem ali os mesmos motivadores que você tem. Ela não tem a mesma família que você tem. Às vezes a sua família é algo que te sabota no processo. Às vezes são pessoas que não estão ali te apoiando, te auxiliando nisso, tá? Então tem que ser pensado em todo isso aí. Então a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo para que a gente consiga ter sempre um parâmetro certo e fidedigno aí dos nossos resultados. É comparando você com você mesmo. Esquece o pessoal ao redor, esquece resultado rápido ali, querer ter loucura. Quanto mais a gente fica fissurado em ter resultado rápido e não se parabeniza pelas pequenas, grandes vitórias do nosso dia, mais ansioso a gente fica, mais tendência a gente tem a desistir do processo e mais vai e vem nesse processo de emagrecimento, tá? Então isso não é legal, tá bom, pessoal? Bom, eu vou estar finalizando aqui. Espero que vocês tenham ficado com essa mensagem, tá? Por que a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue executar? É porque muitas vezes coloca a meta difícil, fica pensando em milagres ali, não encara como estilo de vida saudável ali para sempre. Então vai ser complicado mesmo, tá? E muitas vezes o que você precisa ali é ter autonomia nesse processo, é você mesmo saber combinar os alimentos, driblar tudo ali que tá te sabotando ali, para que você consiga ter um sucesso bem satisfatório aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui nesses 46 minutos aqui que a gente teve junto aqui batendo esse papo. É provável que amanhã ou quinta-feira vai ter outra live assim de supetão aqui, tá? Às 19h19, muito provável que seja mais ou menos por esse horário, tá bom? E eu agradeço a todos de coração que estiveram aqui. E se caso for tendo alguma dúvida, é só mandar mensagem. Eu vou estar finalizando mais cedo porque minha cabeça ainda tá meio dolorida. Eu acho que com essa luz batendo acaba atrapalhando um pouco aqui. Mas hoje tá bem melhor e eu agradeço muito também todo mundo que mandou mensagem pra mim aí, tá? Perguntando, tá? Hoje tá um pouquinho dolorido. Eu acho que agora com a luz deu uma forçada aqui. Mas tá muito melhor, porque em vista de ontem, nossa, ontem eu passei muito mal, tá? Muito obrigada a todos. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!